E aí, galera, tudo bem? Vamos lá dar sequência ao que nós estamos falando sobre localização geográfica. Então vejam só, nós começamos a discutir localização geográfica utilizando como referência a nossa posição, a posição do nosso planeta no universo, certo? Nosso planeta é um planeta que compõe um sistema solar, certo? Nosso planeta, ele desenvolve dois movimentos importantes, que é o movimento de rotação, o movimento que ele desenvolve em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação que ele desenvolve em torno do planeta do Sol, que é uma estrela, tá? Então, por isso o sistema solar. Todos os planetas que compõem o sistema solar, eles têm uma órbita em torno do Sol. No caso do nosso planeta, a gente desenvolve um movimento no formato de elipse, certo? A gente fala o plano da eclíptica, que é o plano imaginário que você observa esse movimento do nosso planeta em torno do Sol. Esse movimento que o planeta Terra desenvolve em torno do Sol, ele dura 365 dias e 6 horas, certo? Então, como é que nós fazemos com essas 6 horas? A cada 4 anos, nós acrescentamos, somamos essas 6 horas, isso resulta em um dia. Então, a gente tem o ano bissexto, que são os anos em que o ano tem 366 dias, tá bom? A gente já falou sobre isso, eu estou só dando uma resgatada com vocês para a gente poder organizar aqui a nossa compreensão. Então, qual a importância desse movimento? O movimento de translação, considerando a curvatura do nosso planeta, então, os extremos, né, o polo norte e o polo sul, ele tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus e meio, então ele gira em torno do Sol de forma inclinada, tem uma inclinação. Então imagine que os meus dedos, o meu polegar é o polo sul geográfico, e os meus dedos aqui representariam o polo norte geográfico. Então a inclinação é mais ou menos assim. Então o meu microfone é o Sol, o planeta Terra gira em torno do Sol dessa forma. Esta inclinação faz com que nós tenhamos que nós recebamos a radiação solar em intensidades diferentes de acordo com esse movimento. Então eu chamei a atenção de vocês na outra aula que durante uma época do ano a incidência direta ela se dá sobre os aproximadamente 23 graus sul. Então nós temos maior radiação solar, mais intensidade sobre o sul. No caso do hemisfério sul é o início do verão, isso acontece por volta de dezembro, 21 de dezembro. Então, nós chamamos esse momento de solstício, que é um momento de distribuição irregular de luz. Eu tenho mais luz no sul e menos no norte. Quanto mais eu vou me afastando da linha do Equador, mais tempo eu vou ter de luz solar. Quanto mais perto do Equador, mais distribuída a luz solar, certo? Esse movimento vai continuando, chegamos em março. Março por volta de 21 de março, a incidência direta do Sol vai se dar sobre a linha do Equador. Portanto, nós temos uma distribuição igual de luz. Por isso a palavra equinócio, distribuição igual de luz. Esse movimento prossegue, chegamos no momento por volta de 21 de junho, em que a incidência direta se dá sobre a faixa dos 23 graus norte. Então, nós temos mais luz no norte do que no sul. Para nós que estamos no hemisfério sul, isso significa o solstício também mais de inverno. Para os que estão no norte é o verão, por isso que é sempre o oposto. Esse movimento continua, nós chegamos por volta de 21 a 22 de setembro, em que você tem uma incidência direta sobre a linha do Equador também, que é a nossa primavera. E para o hemisfério norte é o outono. Então, vamos focar na nossa avaliação aqui, na nossa análise, naquilo que representa para nós do hemisfério sul. O Brasil está, na sua maioria, no hemisfério sul, certo? Depois a gente vai discutir melhor essa questão da localização. Mas isso serve para a gente, o movimento de translação, ele define as estações do ano. Não à toa eu fiquei aqui reproduzindo para vocês a cada data que se inicia o verão, o outono, o inverno e a primavera. Já o movimento de rotação, ele significa, então o Sol está atingindo a Terra e a Terra está girando. Tem um momento que a Terra está recebendo a luz solar e outro não. Esse movimento dura 24 horas, ou seja, enquanto há uma face iluminada da Terra, a outra porção, por ser um planeta esférico naturalmente, você tem uma face não iluminada. Então, o movimento de rotação, ele nos dá
a noção de tempo por conta da passagem dos dias e das noites. Porque não é o Sol que é nós que giramos em torno do Sol. E a radiação solar atinge a superfície em momentos diferentes. Tudo bem por enquanto? Dias e noites e estações do ano. A rotação e a definição de dias e noites vai ser fundamental para a gente discutir uma outra questão que são os fusos horários. Eu acho que eu já tinha apontado isso para vocês numa aula anterior. O que é o fuso horário? O fuso horário é uma convenção, um acordo internacional feito entre praticamente todos os países de quais serão as horas definidas. E como se dá essa definição? Essa definição aconteceu numa conferência internacional lá no finalzinho do século XIX, Conferência Internacional da Geografia, que definiu qual seria a linha de referência para a gente poder identificar, estabelecer o fuso horário. E foi definida uma linha chamada Meridiano de Greenwich. Greenwich é um bairro de Londres. O Meridiano de Greenwich, ela é a linha referência dos fusos horários. A gente vai falar de fuso horário depois. Mas isso já coloca para a gente uma questão fundamental de localização. Se eu estou falando para vocês, por exemplo, eu inclusive usei a referência para falar de translação, para falar de movimento de translação, estações do ano, falei da linha do Equador. O que é a linha do Equador? É o maior diâmetro possível do nosso planeta, considerando que ele é achatado nos polos extremos norte e sul. Então a gente tem o maior diâmetro possível, que é uma linha possível, que é a linha que divide ao meio. A palavra Equador significa que divide ao meio, ok? Considerando, se eu quisesse cortar o planeta de outra forma, passando pelos polos, como, imaginem uma esfera achatada nos polos, eu poderia passar em qualquer lugar. E eu conseguiria uma divisão exata ao meio, diferente da linha do Equador, por conta da maior circunferência possível. Então, nós poderíamos estabelecer qualquer linha como uma linha imaginária para dividir o globo ao meio passando pelos polos norte e sul. Qual foi o acordo? Utilizar uma linha que passa por Londres, corta a África, e do outro lado, chamado antimeridiano, ele praticamente não pega nenhum continente. E vocês entenderão depois a importância do antimeridiano, também chamada de linha internacional da data, ok? Então, eu já estou colocando para vocês duas questões fundamentais de localização, que são as formas de identificação de qualquer endereço na superfície terrestre. A partir da linha do Equador, certo? Da linha que divide ao meio, que é a linha de referência, eu estabeleço a chamada latitude, ok? Latitude. A partir do meridiano central, eu estabeleço linhas imaginárias que acompanham essa linha, que representam a nossa longitude. Então, eu tenho a linha do Equador como o meu paralelo central e o meridiano de Greenwich como o meu meridiano central. Tudo bem? Paralelos e meridianos, ok? Então, isso é importante. Considerando a variação dos paralelos, então, os paralelos variam de 0 até 90 para o norte, 0 até 90 para o sul. Todas as linhas traçadas paralelas à linha do Equador são os nossos paralelos e eles variam de 0 a 90 graus para o norte e para o sul. Então, a latitude, portanto, varia de 0 a 90 para o norte, 0 a 90 para o sul. O meridiano central, considerando a circunferência completa do nosso planeta, a circunferência completa teria 360 graus. Porém, você considera uma volta do meridiano central até o outro lado, que é o antimeridiano. Então é de 0 a 180 para leste, 0 a 180 para oeste. Tudo bem? Então a gente está falando de duas linhas imaginárias. Os paralelos e os meridianos. Os paralelos nos dão a referência de latitude, os meridianos nos dão a referência de longitude. Agora, como nós utilizamos essas linhas para identificar o endereço na superfície terrestre? A partir do cruzamento, da intersecção, uma linha cruza com a outra, e aí eu identifico um ponto. Esse ponto é chamado de coordenada geográfica. Tudo bem? Coordenada geográfica é a intersecção, é o cruzamento entre paralelo e meridiano, em determinados lugares,
Eu posso identificar em todos os lugares, qualquer linha possível, eu posso identificar pontos. Então, se eu falo, ó, o navio naufragou na latitude 70 graus norte, longitude 125 graus oeste. Então, eu sei exatamente qual é a localização. Hoje em dia, nós temos instrumentos avançados como o sistema de posicionamento global, que é o GPS. Esse celular que a gente está usando aqui e o que vocês têm em casa, eles usam o acesso ao GPS, que é um satélite, certo? Você aciona o satélite, essa informação vem para você e você identifica exatamente a sua localização. Então hoje nós temos instrumentos muito fáceis de fazer isso. No passado não existia. Então no passado utilizava-se as coordenadas, a bússola, certo? Na volta das férias, vou falar um pouquinho da bússola. A bússola é um instrumento importante. Por quê? Porque foi uma descoberta, provavelmente dos chineses, de que se nós deixarmos uma agulha imantada, suspensa, ela vai ser atraída para uma direção. Essa atração significam os polos magnéticos do planeta. Aquele material que eu disponibilizei para vocês fala um pouquinho sobre isso. Então, a partir disso, nós estabelecemos o norte e o sul, certo? Pela atração dos polos magnéticos, que não são exatamente iguais aos polos geográficos, mas são muito perto. Existe ali uma declinação magnética. A gente vai depois falar um pouco mais sobre isso. E observando o movimento aparente do Sol, aonde ele nasce e onde ele se põe, ele nasce no leste, no nascente, e se põe no oeste, no poente. Então, a partir disso, nós temos norte, sul, leste e oeste, nós temos uma forma de localização. Por isso que nós adotamos, para a definição das coordenadas, eu preciso sempre da orientação. O que é a orientação? É norte, é sul, é leste, é oeste. Então não se esqueçam, latitude é norte ou sul, longitude é leste ou oeste. Tudo bem? Junto com esse vídeo, tá indo um videozinho que eu achei na internet, que eu achei interessante. Uma moça faz uma explicação ali, uma forma de revisão, mas ela usa imagens e exemplos que eu acho bem ilustrativos para vocês, tá? Espero que isso ajude. Lembre-se que aquele material que eu disponibilizei para vocês, aquele material do INPE, é um material muito completo, tem muitas páginas, ele pode servir como forma de consulta. E, logicamente, o material de vocês didático, o livro didático que vocês utilizam lá no capítulo Nós Estamos Aqui. Tudo bem? Então, desejo a vocês boas férias, se cuidem, fiquem em casa. Espero poder retornar com as nossas aulas presenciais em breve. Caso isso não aconteça ainda em junho, a gente volta para cá, tá bom? E a gente vai tirando dúvidas, sanando qualquer coisa que tenha ficado para trás em termos de conceito, tá legal? Grande abraço para vocês e fiquem com Deus.